Algumas coisas, questões são fortes, mas que fazem parte da rotina e às vezes ninguém percebe. Umas que podem contribuir muito e outras que podem dificultar seriamente. É isso que é o importante. Como trabalhar esse aspecto, porque o que vai dificultar, muitas vezes o professor não descobre, não desperta. E só vai descobrir depois, quando já tiver com dificuldade, aí não sabe mais o que fazer. Você está me entendendo? Então é essa a situação. Como não se faz a formação? Entenda, o que se tem de formação é de Libras. Ruim, mal, aos pedaços, aos trancos, fragmentado, segregado, desviado, mas ainda tem alguma coisa de Libras. Mas de educar ao surdo, como o surdo aprende, que estratégias podem ser utilizadas, que argumentos, que elementos, que estrutura, que instrumentos podem ser utilizados para facilitar a aprendizagem do surdo, isso não se trabalha. Ao contrário, dizem que ele aprende igual ao ouvinte, o próprio surdo. E o próprio surdo diz que é igual ao ouvinte, e pronto, e fica por isso mesmo. Mas sendo igual ao ouvinte, ele precisa do diálogo, e o diálogo tem que ser uma troca. É preciso ficar promovendo as interações por meio do diálogo, da língua de sinais, da pergunta, resposta, de apontar, de dizer o que é isso, como é isso, esse é igual àquele, por que que esse é igual àquele, esse é grande, esse é pequeno. Bom, olá a todos. Eu não sei exatamente com quem eu vou estar falando agora, mas eu gostaria de deixar com muito carinho algumas observações que eu fiz e situações que eu passei ao longo da minha experiência de mais de 15 anos, trabalhando com crianças surdas, desde o jardim até a 4ª série. E eu não era professora especializada em surdos, e era comunicadora visual, mas comecei a trabalhar com as crianças surdas e quis manter um diálogo com elas para que eu pudesse me aproximar delas, entender o universo delas e levar minhas contribuições como orientadora. Usei muitos recursos de comunicação visual, mostrando imagens, dividindo a interpretação de uma imagem com eles. Mas houveram alguns fatos que foram muito interessantes e muito importantes nesse lidar com as crianças. Na verdade, a primeira coisa que eu fiz foi me colocar numa postura de aprender com elas. Viver com elas as situações em comum no dia a dia da sala de aula. Então, se eu fosse contar uma história, eu ia desvendando cada página do livro com elas, e à medida que elas apontavam uma situação de curiosidade, eu não sabia sinais, eu pedia a ela para dizer, ela me dava o sinal, e aí eu representava aquilo, e eles começaram a me ensinar sinais, e eu comecei a mostrar para eles o significado do contexto daquela situação que o livro mostrava. E depois nós entrávamos numa dramatização, e eu era o gato, o outro o rato, o outro era o menino, a menina, e nós ríamos muito, mas nesse diálogo de eu estar no meio deles e eles interagirem comigo, e o livro ali mostrando a proposta, né, a sequência da história, e mais a minha expressão interessada e viva junto com eles, porque não pode você, um professor, ter uma expressão uma expressão sem emoção. Você precisa se emocionar junto com eles e olhar nos olhos deles e ver o que está vibrando, o que eles estão querendo além daquilo. E aí você aponta, você agacha, você faz sinal, você faz uma mímica, daí a pouco você está aprendendo o sinal, daí a pouco eles estão também usando de mímica para te fazer entender alguma coisa. Mas muita gente acha, e na época por várias vezes, eu achei até que eu não estava fazendo nada, que eu é que estava aprendendo com eles, porque não havia um método. Mas hoje, depois de tanta experiência, eu vi que aquele fazer que era tudo.
Porque aquelas crianças não tinham espaço na sua família para dialogar daquele jeito, com aquela intensidade toda com outra pessoa, e nem dividir com o colega. Então, naquela hora, tudo acontecia, porque o problema da criança surda é a linguagem, é a comunicação. E ele precisa de usar de vários recursos para se comunicar. Ao longo da maturidade dele, que ele vai adquirindo, ele vai aperfeiçoando o uso da língua de sinais, vai usando aquilo de uma forma cada vez mais dentro da linguagem precisa da língua de sinais. Mas enquanto ele é uma criança, ele também está aprendendo a língua, ele também precisa de conversar com alguém usando os recursos que ele tiver. Ele aponta, ele diz, ele mostra. Então, diante dessa vivacidade toda, quando o professor abre espaço para esse diálogo alegre e feliz com eles, nessas horas acontecem várias situações. Então, que você pode explorar melhor, não é? E mostrar mais coisas a ele, além daquela simples proposta de uma sala de aula. Eu tive uma amiga que fez um trabalho muito bom, porque ela fez assim. Ela queria dar significado e contexto a todo o aprendizado e precisava de uma motivação. Então nós fizemos um grande cartaz com um bolo lindo de aniversário para fazer o projeto dos aniversariantes do mês, que eram 2 crianças. Quando eles viram aquele bolo, de quem será, de quem será, já fomos na folhinha para ver o aniversário de quem, fomos ver na ficha o aniversário de quem, eles identificaram na folhinha o dia que seria o aniversário e começaram a dar opinião, o que se faz no aniversário, aquele que não sabia nada via o que vinha primeiro, enfim, fizemos uma receita de bolo. Não, vamos fazer o bolo, vamos para a cozinha aprender a fazer esse bolo. Então foi feita uma receita, cada um procurou no livro, cada um trouxe de casa uma receita, passamos a receita para o blocão. E que ingredientes são esses? Tinha criança que não sabia que dentro do ovo tinha gema, porque ele nunca teve a oportunidade de quebrar um ovo para ver como ele era, que tinha uma casca. Então, enquanto nós pensávamos, a receita de bolo, será que eles vão fazer o bolo perfeito? Não importava se o bolo estava perfeito. O que importava eram as infinitas descobertas que aconteciam naquele fazer em conjunto. Um com o outro abria. E agora, a farinha, como é que era? Aí um pegava o pacote, olhava, essa farinha aqui Enfim, assim ela fez uma receita de bolo, ensinou todo mundo antes. Vamos fazer comida, vamos todo mundo lavar bem as mãos, vamos prender os cabelos, vamos limpar a mesa. Agora, como que começa a fazer? Como? Precisa de uma tigela. Onde? Trazia uma tigela. E agora? A colher. Aí começou todo mundo. Precisa do ovo. Aí foram botando os ingredientes na mesa e tudo assim. O que é agora? O que é agora? Cada um dando a sua contribuição. E até aquele que era um observador ficava atento para ver qual era a vez de cada coisa. E depois a professora foi botando, você abre o pacote, cadê a xícara? Vamos misturar. Assim construíram o bolo, botaram para assar. Enquanto o bolo assava, vamos limpar tudo, vamos guardar tudo no lugar, vamos esperar, vamos colocar tudo em ordem, tudo arrumadinho. Mas era tanta curiosidade e tanta informação que ficavam todos atentos e preocupados com o bolo assando, mas seguindo as ordens, porque todos queriam, diante da motivação, que aquilo tudo desse muito certo. E daí o bolo saiu, estava cheiroso, aí foi o prêmio da turma, né? Cortar o bolo. Então, no dia do aniversário, vamos fazer o bolo. Quantos pedaços vai dar esse bolo? Nesse bolo deu 12 pedaços, dá para a turma, mas se nós convidarmos mais, quantos nós vamos precisar fazer? 1 ou 2 bolos. Então, vamos convidar quem?
Aí fomos para a sala de aula. Então a professora falou que foi para a sala de aula. Os convites para quem? Então vamos fazer os convites. Pegaram papel, cortaram, dobraram, escreve aí aniversário. Como é que escreve? Levaram uns 3 dias para escrever o convite. Mas cada um escreveu, botou lá a figurinha, botou lá o desenho do bolo, escreveu para quem. Agora temos que entregar os convites. E foram entregar os convites. Mas teve um dia muito interessante. O dia mais interessante é que a professora teve a audácia de pegar a turma e levar no supermercado, que ficava ao lado da escola. É claro que ela foi lá com antecedência, já conhecia muitos funcionários, o gerente, comunicou que estava indo com a turma lá, que iria lá para fazer compras. Então os funcionários ficaram atentos, né? E a professora deixou o espaço combinado. Mas para aquelas crianças que vai no mercado, é carregado pela mãe para lá, vê aquele monte de produto passando pelos olhos dela e ninguém diz nada. Ora, quando você entra no mercado, se você já tem uma ideia do que você precisa para a sua necessidade, o que você vai comprar, você olha e mesmo assim você tem curiosidade de olhar um monte de outros produtos que não te interessam. Imagina uma criança que entra naquele mundo colorido, cheio de rótulos e de imagens convidativas e ninguém fala nada com ele. Ninguém diz para que serve aquilo, só diz assim, um tapinha na mão para não mexer. Então, essa criança é levada para lá e vê um monte de situações convidativas e ninguém mostra nada para ela. E ela vai sendo levada para lá e para cá, no ônibus, na rua, ninguém mostra uma placa de rua, ninguém explica direitinho o sinal de trânsito. Então a professora, muito preocupada com isso, querendo que a criança realmente vivesse as situações dentro de um contexto, pegou o número de ingredientes, separou os nomezinhos dos ingredientes, jogou num potinho, porque a criança gosta muito do lúdico, né, da surpresa. Então ela fez cada grupo de 2 alunos sortearem 3 ingredientes que eles iam comprar no mercado, para não ficar a turma toda comprando tudo, olhando tudo. Então, 3 ingredientes para cada 2 alunos. Eles tinham que procurar no mercado, vendo o nome, qual era o ingrediente onde ia estar. Ia ser assim, um labirinto, né? O labirinto. Eles já sabiam que ingrediente era, porque já haviam feito bolo, conheciam as embalagens. Eles não estavam cru de todo, eles chegaram lá, a professora falou assim, bom, então, podem começar, se precisar de ajuda, me chama. E a professora ficou observando, né? Então tem aqueles que logo encontram, porque na família teve a oportunidade de já ver. E daí eles começaram a fazer perguntas, aproveitando que a professora estava lá, para explicar aquele rótulo, aquele outro rótulo, como é que era o rótulo, o que era aquilo. A partir dali, ela descobriu o mar de informações que tem dentro de um mercado, que uma criança vê, não faz a menor ideia, e depois de tantas vezes entrar e sair no mercado e ninguém passar essa informação para ela, ela joga já no lado de que não é importante para a vida, deixa isso para lá. Depois é um adulto que não sabe ler o rótulo, ver o que tem. Então a professora pediu na segunda etapa para os alunos levarem embalagens, caixinhas, de tudo que tivesse em casa que fosse comprado no mercado. Montaram uma prateleira de mercado na sala de aula e deu uma prancheta para cada um fazer compra, escolher o produto, botar o peso, botar a marca e dali ela foi fazendo o trabalho dela, mas foi muito vivo o trabalho. Teve o dia da culminância, que eles fizeram 3 bolos para dar para todas as outras turmas poderem comer, conforme a conta que eles fizeram. Tomaram refrigerante, enfeitaram a sala, encheram bolas. Enfim, esse projeto acho que levou uns 30 dias para acontecer, porque entre
marcar o aniversário, olhar a folhinha, entregar, levou 30 dias. Mas o volume de vivências que ela promoveu com aqueles alunos, eu tenho certeza que o olhar deles no mercado mudou, que o olhar deles, a curiosidade deles passou a ficar mais aguçada, que o vocabulário deles enriqueceu muito, que a consciência de cidadão, de criança, dele próprio, de poder agir em cima das informações corretas, no momento correto, isso foi despertado só nessa atividade.